Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Passaram bem esse feriadão, né? Descansaram, brincaram, né, gente? Agora vamos lá, vamos voltar com força total, hein? Tá joia? Vamos ter nossa aula de português hoje, tá bom? Vamos lá para a página 53, começar uma nova unidade. Unidade 6. Pontos de todos os cantos. A gente vai conhecer um pouquinho dessa parte de literatura, né? Dos continentes, tá? Então, cada região, a gente sabe que tem suas tradições, né? Seus costumes. Isso também ocorre na literatura, tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho das histórias, né? De cada continente, tá? Então, está falando assim, no mundo todo, desde tempos muito antigos, diferentes culturas contam suas histórias. Se é na sabedoria dos povos que elas nascem, tem as histórias, né? É pela memória que vivem para sempre, sendo tecidas por muitas mãos de geração em geração. A partir de agora, você é nosso convidado para uma surpreendente viagem. Vamos juntos conhecer alguns contos populares vindos de diferentes cantos do mundo. Destaque seu roteiro de viagem, que se encontra no final deste caderno, e siga as orientações de sua professora. Aperte o cinto, libere a imaginação e boa viagem, tá? Vendo? Tá aqui o planeta, né? E aqui diferentes partes do mundo, né? Em diferentes continentes. E aqui as formas, né, de viajar. A gente pode viajar de carro, de ônibus, de avião. A gente pode ir para diversas partes do mundo, né? Então, o roteiro de viagem, gente, é esse, tá? Então, aqui, ó, roteiro de viagem. Vocês podem pôr o nome de vocês, tá bom? Aqui. E a gente vai começar, ó, são esses os continentes, onde está aqui a... Deixa eu só compartilhar aqui um pouquinho, peraí. Sempre isso, né, gente? Espera só um pouquinho, deixa eu tirar essa parte aqui. Vamos lá. Então, aqui, se eu fosse vocês, eu não tiraria essa folha lá do final do caderno, deixaria ela ali mesmo, tá? Que a gente só vai anotando aqui cada continente que a gente for conhecendo o conto, né? A história relacionada a esse continente, aí a gente vai marcando, ó. Então, aqui, vocês podem colocar já África, com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. Então, aqui é o continente africano, tá bom? Aqui vocês estão vendo que tem uma representação, que é uma árvore chamada baobá, ela que vai caracterizar aí o continente africano. E a gente já vai ler a história sobre essa árvore, tá? E aqui também vocês já podem colocar, né, um tiquezinho assim, falando, ó, a África a gente já vai aprender, tá bom? Aqui eles estão falando assim, a Antártica não tem uma população permanente, né? E conta apenas com uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares. Como não há povos nativos, povos que são originários de lá, né, que vivem lá, não incluiremos essa região em nossa viagem pelos continentes do planeta, tá? Então, eles colocaram só os outros
5 continentes, tá bom? Então, aqui vocês só preencham, como a gente só vai ver sobre a África hoje, então só a África. Quando a gente for conhecer um ponto que vai caracterizar um outro continente, aí já a gente coloca o outro também, tá bom? E aqui nessa linha de cima é para colocar o nome de vocês, que é o roteiro de viagem de vocês, tá? Aqui vocês também têm lá no final do caderno essa malinha para confeccionar. A malinha é assim, conforme a gente for terminando um conto, né, de um determinado continente, vocês podem ou fazer um desenho, alguma coisa relacionada àquilo que vocês aprenderam e ir guardando nessa malinha, tá bom? Então, vamos lá. Na página 54, está falando assim, bem-vindo à África. Nossa primeira parada será no continente africano. Observe a galeria de imagens abaixo e converse com a turma para conferir tudo o que vocês já sabem sobre esse lugar. Então, eles colocaram aqui, ó, por exemplo, um instrumento musical, que é típico, né, desse continente. É a calimba, que é um piano de dedão, tá? Os países abaixo, eles são do deserto do Saara. Então, a gente tem aqui o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. A gente tem aqui essas pirâmides que ficam no Egito. Tem aqui um arroz, uma comida típica, né, deles. Um arroz com carne de zebu, que é lá de Madagascar. Aqui tem um menino Zulu, que é da África do Sul. Aqui, eles fazem, assim, artesanato, trabalhos manuais, entalhes em madeira, tá vendo? Pegam o tronco da madeira e ficam com alguns objetos, né? Eles ficam entalhando, formando desenhos, né? Colocando forma nesses troncos, né? Isso daí é artesanato. Aqui a gente está com o mapa, né? O contorno do continente africano. Aqui eles pegaram Madagascar. Vocês conhecem, porque vocês já devem ter assistido o filminho, né? Madagascar. Aqui é o dinheiro deles, tá? Ariari é o papel moeda. Malgache. Aqui são mulheres do Quênia, né? Aqui são os animais das savanas, né? Aqui, tudo em volta, pessoal, são bandeirinhas dos países, né, que compõem ali o continente africano, tá? Então, aqui é mais uma ilustração. É claro que vocês, quem gosta, assim, de pesquisar, né, de complementar as aulas, é claro que depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre a África, tá bom? Então, vamos lá. Exploração e descoberta, hora do texto. A história que vamos conhecer tem como uma das personagens uma árvore típica do continente africano. O nome dela são muitos, dependendo do país africano em que ela esteja. Escolhemos um deles para apresentá-la a você. Então, a árvore se chama baobá. Tudo nele, né? Tudo no baobá é majestoso. O tamanho colossal, que é muito, muito grande, chega a alcançar alturas de 25 a 30 metros. É como se fosse 25 a 30 alices, né? Aquela nossa régua. Aquela nossa alice tem 1 metro, né? De diâmetro, quando conta assim o diâmetro do tronco, chega a ter 7 metros de diâmetro de tronco. O tempo que ela pode viver, gente, olha por que ela é tão grande.
ela pode viver por volta de 6.000 anos. E sua generosidade, tudo no baobá se aproveita. As sementes, as frutas, as flores, o tronco, as fibras, a madeira. Seus troncos com fendas gigantescas podem até se tornar moradias. Se você abrir assim um pedacinho do tronco, lá dentro, dá até para se morar, de tão grande que é, né? Por causa do diâmetro, né? 7 metros. Veja alguns imponentes baobás a seguir. Então, olha só que legal, gente. Um autor até escreveu essa frase, ó. Enquanto todas as árvores tiram sua força da terra, o baobá vai buscar a sua força no infinito dos céus. Porque olha como ele é alto, gente. Aqui, por exemplo, vocês podem ver uma pessoa. Olha o tamanho de uma pessoa perto do tamanho de um baobá. Então, aqui, ó, dá para se abrir fendas, né, uns buracos aqui, dá para até morar aqui dentro. Porque é muito grande. Muito lindos, né, os baobás. A árvore gigantesca. E olha só, aqui são os frutos do baobá. Olha as mulheres colhendo, né, os frutos do baobá. Aqui é a flor. Vocês sabem que o fruto sai de dentro da flor, né? Olha a flor, coisa mais bonita e que coisa gigante também, né? Como você já deve ter percebido, o baobá não é uma árvore qualquer. Dizem que ela é especial porque dela se colhem histórias. Uma delas você vai conhecer a seguir. Então, vamos prestar atenção nessa história, porque a partir dela também a gente vai ter a parte de diálogo com o texto, né? Nós vamos responder algumas questões sobre essa história. Então, esse é o ponto da África, tá? Aqui no nosso caderno quis trazer esse ponto, essa história do continente africano. E ela vai falar sobre a árvore, que é bem característica da região, né, desse continente, que é o baobá. O coração do baobá. Os baobás povoam a África há muito tempo. E não são como muitos corações abraçados, fortes e inabaláveis. Imagina assim, na nossa família, né? Todos os corações abraçados. Isso cria uma força, né, gente? Então, os baobás também são assim. Eles são como muitos corações abraçados. Eles são fortes e ninguém pode abalar. São inabaláveis. Mas também são retorcidos, como as voltas de uma história, e com raízes profundas e algumas cicatrizes. A lebre, depois de um dia cheio de aventuras para obter comida, vinha voltando para casa de mãos abanando, sem nada, gente, e estômago vazio. Certamente, sua esposa, né, tem a lebre macho e a lebre fêmea. Então, quem foi procurar comida na floresta foi a lebre macho. E essa lebre estava voltando sem nada, não tinha conseguido nada. Certamente sua esposa reclamaria e falaria durante horas em suas já compridas orelhas. Aliás, vai ver que era bem por isso que suas orelhas eram tão grandes, para suportar melhor as reclamações dos outros. A lebre vinha de cabeça baixa, pois já era tarde e o peso de tudo a incomodava. Quando passou por baixo do baobá, de um que sempre tinha que cruzar para poder entrar em sua toca, ouviu as folhas da grande árvore cantando. Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê,
Coração aberto abre hoje só para você. A lebre jamais tinha reparado na voz daquele baobá. Ficou com uma vontade enorme de parar e ouvir. Mas assim que se encostou no tronco da árvore, caiu num sono profundo. Estava cansada, né? Acordou assustada, sobressaltada, ainda mais atrasada do que nunca. Mas parecia que o tempo não tinha passado, pois as folhas da majestosa árvore ainda repetiam a mesma cantoria. Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração sem porta abre, ninguém vê. Aqui são os frutos, né, do baobá. Então a lebre teve uma ideia. E era sua última oportunidade para não chegar de mãos vazias à sua casa. A lebre começou a conversar com o baobá, gente. Aí a lebre falou: sabe, seu baobá, sua sombra se espalha por um longo terreno, mas bem que seus frutos poderiam fazer o mesmo, não é? Parece que o baobá aceitou a provocação da lebre, porque na mesma hora bateu uma rajada de vento e os frutos tombaram aos milhares. A lebre ria de orelha a orelha, enquanto catava o que era possível. Mas isso ainda não era tudo. Como se não bastasse, o baobá também ofereceu à lebre o seu coração, cantando: caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração aberto abre hoje só para você. Olha só. E como num passe de mágica, o baobá foi abrindo devagarzinho seu enorme tronco, deixando a lebre ver tudo o que havia por dentro. Um imenso tesouro de que ninguém suspeitava a existência. Pedras preciosas como o brilho da amizade, tecidos bordados em fios de ouro, como a linha que leva um coração a outro, colares das mais reluzentes pérolas polidas como o amor. Os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. Até faltavam-lhe olhos para admirar toda aquela preciosidade. Parecia que o baobá dizia em seu ouvido: leve, lebre, leve o que for possível carregar com você. É presente do meu coração. Em meio ao maravilhamento, a lebre se foi, carregando muitos presentes para sua esposa, o que certamente a deixaria menos raivosa pelo atraso e pela ausência de caça. E provavelmente mais vaidosa pelo brilho que os enfeites iriam irradiar de agora em diante. Na mesma hora, a esposa da lebre saiu enfeitada, então já passou o tempo, né? A lebre já chegou com todas aquelas riquezas, aí a esposa já colocou tudo e, ó, na mesma hora, a esposa da lebre saiu enfeitada da cabeça aos pés para exibir-se para a vizinhança. Em seu passeio, encontrou logo a hiena e encheu os olhos de cobiça. Né? Já estava desejando tudo que era da lebre. A notícia já tinha se espalhado. E então, comadre lebre, onde foi mesmo que seu marido arranjou todo esse tesouro?
Ah, no velho baobá, querida, foi logo dizendo a esposa da lebre. E aumentou a história para parecer também mais importante aos olhos da vizinha. E quanto mais a lebre descrevia a aventura de seu marido, mais a hiena faiscava de inveja. Eu também irei até esse baobá, pode esperar. Quero só ver o que ele tem para me dar. Dito e feito. Entre um pôr do sol e um amanhecer, lá estava a hiena para tentar a sorte com o baobá. E tudo se passou exatamente como a lebre havia contado. O baobá cantou, alargou sua sombra, espalhou seus frutos, abriu seu coração e ofereceu seus tesouros à hiena. Mas a hiena era mais gananciosa do que o baobá pensava. Foi pegando tudo e caiu na besteira de levar consigo um enorme embornal, que é uma bolsa, né? De couro, assim, para enchê-lo também de joias. E ainda fez pouco caso quando ouviu o baobá dizer: leve, hiena, leve o que for possível carregar com você. É presente do meu coração. Com seu riso costumeiro, a hiena dizia para si mesma: eu quero isso e mais isso, eu quero tudo, tudo só para mim. E se eu não puder levar tudo hoje, pode estar certo que voltarei em breve para dizimar esse baobá. Dizimar, gente, é destruir, né? Acabar com ele. De repente, parece que o baobá pressentiu o perigo. Rapidamente fechou seu tronco e seu coração. E a hiena ficou lá, presa para sempre e morta. É por isso que o baobá não abre mais seu imenso tronco, nem para os homens, nem para os animais. Ninguém sabe dos intermináveis tesouros que há em cada uma dessas enormes árvores. Mas de uma coisa todo mundo ficou sabendo. Desde esse dia, tudo ficou muito mais difícil para as hienas. Elas se viram, de repente, obrigadas a vagar pelo mundo à procura de carne. Nada do que é vivo serve, pois elas só comem carne morta. E os baobás continuam desafiando o tempo e os homens podem ainda escolher se querem ser como os baobás ou como as hienas. Nossa, bem bonito, né? Caluê, caluê, dendê, sem boca cantamos para você. Caluê, caluê, dendê, sem voz falamos com você. Caluê, caluê, dendê, coração sem porta abre, ninguém vê. E assim termina o nosso conto, né, da África. Foi escrito pelo Celso Sisto, num livro que ele tem, Mãe África. Mitos, lendas, fábulas e contos, tá? Da editora Paulus. Então, essa história, gente, é uma história para a gente refletir bastante. A gente pode trazer também para a vida de nós, humanos, né? Como a gente sempre, assim, abre o coração, né, para as pessoas, a gente quer fazer o bem. Nem todas as pessoas entendem isso, né? A gente sabe que existem muitas pessoas invejosas também. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que gosta de ficar ostentando tudo que tem. Mas a gente tem que saber que, às vezes, ou longe ou perto, a gente pode encontrar alguém invejoso, né? Alguém que fique cobiçando tudo que a gente tem. Por isso que a Pro sempre fala, não tem coisa melhor do que a humildade, a simplicidade, né? A gente não precisa ficar, a gente pode ter as nossas coisas, mas também não precisa ficar se exibindo, né? Porque a gente atrai pessoas invejosas para perto da gente. Então, tudo isso é uma questão também de refletir, tá? Diálogo com o texto. Logo no início do texto,
os baobás são comparados a corações abraçados. Em que o autor se baseia para fazer essa comparação? Então, agora, a partir de agora, pessoal, vocês sigam sempre aquilo que a Pro falou. Vocês podem responder todas essas questões de forma pessoal, ou vocês podem aceitar as sugestões da Pro, tá bom? Então, olha aqui, o autor baseia sua comparação no fato de que ambos quer dizer os dois, quem? Baobás e corações abraçados são fortes e inabaláveis, né? Quer mostrar a união, né, gente? Ali pode ser dos baobás, mas a gente também pode trazer isso para a nossa vida. Corações abraçados, a gente pode pensar numa família unida, por exemplo. Uma família, quando é unida, ela se torna forte e inabalável. E ali no texto, foi citado que os baobás e os corações abraçados são fortes e inabaláveis. Depois de um dia de trabalho, a lebre voltava para casa de cabeça baixa, e o peso de tudo a incomodava. Por que ela se sentia tão mal naquele momento? A lebre sentia-se mal porque não havia conseguido comida para levar para casa. E certamente sua esposa reclamaria muito. Que fato inusitado ocorreu durante esse trajeto? Inusitada é um fato assim, que a gente não estava esperando, né? A lebre, no caso, não estava esperando que ocorresse esse fato. Será que foi? A lebre ouviu as folhas da grande árvore pela qual passava todos os dias. Ela ouviu essas folhas cantando? Ou será que a lebre avistou sua esposa, que estava reclamando por não ter trazido comida para casa? Qual foi o fato inusitado que ocorreu durante o trajeto da lebre? Foi o primeiro, né? A lebre ouviu as folhas do baobá, as folhas estavam cantando. Encantada com a majestosa árvore, a lebre lhe fez um pedido. Sabe, seu baobá, sua sombra se espalha por um longo terreno, mas bem que seus frutos poderiam fazer o mesmo, não é? Então, agora é uma parte de desenho, vocês vão completar a cena, tá? Desenho o que aconteceu logo após esse pedido da lebre. A gente sabe que o baobá foi muito generoso, né? E, a partir de uma rajada de vento, ele deixou cair milhares de frutos, tá? Então, vocês vão, o baobá já está aqui. Olha aqui a fenda, gente, aberta. Que falam que pode até morar alguém ali dentro, né? Então, aqui vocês podem completar a cena bem bonitinha, tá? Os frutos, vocês já viram aí que tem cenas dos frutos do baobá, né? Então, vocês vão saber como que é o formato, e aí vocês vão fazer vários frutos assim no chão. Vocês podem fazer a lebre, né? Vendo aqueles frutos, podem fazer a rajada de vento. Aí a cena, vocês é que vão ser criativos, né? A partir do texto, a partir do que foi falado no texto, vocês vão completar essa cena, tá? E é claro que com pintura. Formem a cena primeiro no pensamento, depois passa para o papel, tá? Além dos frutos, o baobá também ofereceu à lebre o seu coração. Releia este trecho do texto e procure fazer uma imagem mental desse importante momento da história. E como num passe de mágica, o baobá foi abrindo devagarzinho seu enorme tronco, deixando a lebre ver tudo o que havia por dentro. Um imenso tesouro de que ninguém suspeitava a existência. Pedras preciosas como o brilho da amizade. Tecidos bordados em fios de ouro como a linha que leva um coração a outro.
colares das mais reluzentes pérolas, polidas como o amor. Ao se deparar com essa incrível visão, os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. Explique o que quer dizer. O que isso quer dizer? Os olhos da lebre se incendiaram diante de tamanha riqueza. Eu não sei se vocês têm aí linha para responder, ou se eles querem só que vocês pensem sobre o assunto. Mas eu coloquei aqui, ó. Essa expressão quer dizer que a lebre ficou maravilhada, ela ficou encantada, ela ficou muito admirada diante de tanta riqueza, tá? Se tiver um espacinho aí, vocês podem escrever. A lebre, feliz da vida, entregou os presentes à esposa. Assim que os recebeu, ela saiu, ela quem? A esposa, né, gente? Saiu para exibir-se à vizinhança. O que você achou da atitude dessa personagem, né, da esposa da lebre? Não foi uma atitude adequada, pois a esposa da lebre acabou provocando a inveja da vizinhança. Então, a gente tem que saber que tem sempre muita gente que torce pelo nosso sucesso, quando a gente fala, olha o que eu conquistei, olha o que eu consegui, tem gente que fica muito feliz, né? Agora, tem gente que fica exatamente com o sentimento contrário, fica com inveja, que, na minha opinião, é o pior sentimento que existe, né? Tem inveja do que o outro tem, poderia estar usando esse tempo, né, de ficar sentindo inveja, poderia estar usando para também conquistar as suas coisas, né, para também obter sucesso na sua vida, e não ficar invejando o que é do outro. É muito feio. Por isso que quando a gente joga lá na sala, a professora ensina, por exemplo, quando a gente está jogando, o grupo dos meninos versus o grupo das meninas. A Pro sempre ensina assim, o grupo dos meninos ganhou, então as meninas vão cumprimentar os meninos, vão falar parabéns, né? Não é que a gente goste de perder, não, a gente gosta de ganhar, só que a gente tem que saber que nem sempre a gente ganha. Mas quando a gente vê que o outro ganhou, a gente também tem que ficar contente, né, pelo outro. E tem que dar os parabéns, ficar feliz pelo sucesso do outro. Não é assim, só eu quero ter sucesso, só eu quero ganhar sempre. Isso é feio, né, gente? A gente também tem que saber dividir as coisas. Então, aqui, olha como a esposa da lebre, de se exibir, né, de ficar ostentando tudo que ela tinha, ela acabou provocando a inveja das vizinhas. A hiena, que era uma das vizinhas, né, inconformada com a sorte daquela lebre, encheu-se de inveja e cobiça. Decidiu, então, procurar o baobá para saciar sua ganância. Quando lá chegou, tudo aconteceu exatamente como a lebre havia contado. No entanto, a hiena não teve a mesma sorte. Por que isso aconteceu? A hiena não teve a mesma sorte que a lebre, porque foi muito gananciosa. Ela estava querendo muito, querendo. E o baobá, pressentindo o perigo que corria, trancou-a em seu tronco. Também nela ficou falando que ia acabar com o baobá. Segundo a lenda, que fato fez com que o baobá fechasse seu imenso tronco, aprisionando para sempre a gananciosa hiena? O baobá sentiu-se ameaçado pela hiena, já que o ganancioso animal disse que voltaria em breve para dizimá-lo. Dizimar é acabar, destruir, né, gente? Ó, aqui aparece melhor a fenda, né? Esse buraco feito aqui, ó.
para mostrar como é grande lá dentro do tronco, né? Eles falam que dá até para morar lá dentro. Joia. Então, aqui a gente acaba aquela parte do texto, tá bom? Depois vocês podem voltar, ler novamente, ler para um parente, quando vocês encontrarem, né? Porque é um texto muito interessante, muito bom para reflexão, tá? Agora, na página 62, produção de texto. Então, citando aqui alguns pratos, né? Da culinária, vatapá, mungunzá, acarajé. São pratos que foram trazidos para nós, né? Pelos povos africanos, tá? Então, até hoje, fazem um grande sucesso. Você sabia que os africanos deram uma importante contribuição para a culinária brasileira? Eles introduziram ingredientes diferentes na nossa alimentação, tais como o leite de coco, o azeite de dendê e a saborosa feijoada, tá? Então, a feijoada que tanta gente gosta é um prato que foi trazido, né, aqui para as nossas terras pelo povo africano, tá? Então, qual que é a lição? Ó, você e seus colegas, aqui é se nós estivéssemos na sala, tá, gente? Participarão agora de um programa de culinária infantil afro-brasileira. Sua professora dará as instruções necessárias para a pesquisa de uma receita culinária de origem africana que será apresentada aos colegas da classe. Anote o título e os ingredientes da receita escolhida por seu grupo no quadro abaixo e preparem a apresentação. É claro que quem gosta de brincar, né, pode também se apresentar em casa para a família, né? Pode pôr uma mesinha, fazer de conta que você está assim apresentando um jornal nacional. Aí você pode apresentar essa receita para a família também, tá? Então, aqui vai o título da receita, vocês podem pesquisar uma receita, né? Tem ali origem africana e que a gente come aqui no nosso país. Uma receita que se tornou também uma receita brasileira, né? Que a gente come aqui. E os ingredientes. Que tipo de ingrediente vai nessa receita, né? De origem africana, tá bom? E aqui estava dando uma ideia, né? Se a gente fosse se apresentar na sala, que a gente poderia filmar as apresentações. Tá? Então, aqui é uma coisa simples. Quem não souber, né? Pode pesquisar, tá bom? A gente já citou ali algumas, né? Tem o vatapá, mungunzá, acarajé, a feijoada, mas vocês podem pesquisar outras, tá bom? Aqui a gente pode fazer essas lições, a gente vai fazer as lições de casa 11 e 12, porque elas são muito simples, tá bom? Então, a Pro pode falar assim para vocês. Quem quiser fazer sozinho, agora dá uma pausadinha no vídeo e pode resolver sozinho, tá? E quem quiser também pode fazer junto com a Pro. Quem pausou o vídeo, pausa e volta aqui para corrigir, tá bom? Assim a gente já deixa tudo corrigidinho. No início desse caderno, você foi convidado a fazer uma viagem pelos continentes de nosso planeta. Numere aqui no planisfério, né, nesse mapa mundi, numere os continentes. Então, se vocês forem lá para o começo do caderno e forem seguindo as sequências das páginas, vocês vão perceber aqui, ó. O primeiro continente, que nós lemos um conto, né, relacionado ali a esse continente, foi a África. A gente leu ali uma história sobre o baobá, tá? Se vocês seguirem as páginas, vocês vão ver que o segundo continente que vai vir é a América, que é o nosso continente. O terceiro continente vai ser a Ásia.
O quarto continente vai ser a Europa e o quinto vai ser a Oceania, tá? Vocês já podem até corrigir. Mas vão folheando o caderno para ver como está nessa sequência mesmo que a Pro acabou de falar, tá bom? E para quem não sabe o que é continente, gente, continentes são grandes porções de terra. E oceanos são grandes porções de água. Aqui a gente está falando da parte de terra, tá? De continentes. Então, aqui a gente já numerou. Agora, a partir dessa numeração, olha que legal. Numere também os quadros a seguir, reconhecendo que livro de contos populares traz histórias características de cada continente. Pela capa do livro, gente, só de ler o nome, né, da história, a gente já consegue saber de que continente que é. Por exemplo, esse primeiro livro aqui, ó, Histórias à Brasileira. Nossa, Brasil, brasileira, Brasil é um país da América, né? Do continente americano. Então, eu vou olhar aqui, ó, que número que é da América? Ah, é o número 2. Aí eu coloco o 2 aqui, tá? 3 contos africanos. Ah, ó, o nome do livro já deu a entender sobre contos de que continente esse livro aí vai tratar. Ah, contos africanos. Africanos, então, é da África, né? Que número que está aqui a África? Ah, é o número 1? Então, aqui eu também vou pôr o número 1. Contos chineses. A China, ela faz parte de um continente. O continente asiático. Então, a Ásia está com o número 3, então vou colocar o número 3 aqui. Lendas portuguesas. Portuguesas, Portugal. Ah, Portugal é um país que faz parte de que continente? Da Europa. Se a Europa está ali com o número 4, vou colocar o número 4 aqui. E agora tem a flauta mágica. Não dá, né? Pela capa aí, por esse título, não dá nenhuma dica para a gente de que continente que é. Tudo bem que, como é o último, né? A gente já sabe, ó. A gente já usou o 1, 2, 3, 4, então agora só falta o 5, que é a Oceania, tá? Dos livros apresentados acima, qual foi o mais difícil para identificar seu continente? Foi esse daqui, né? Que não trouxe nenhuma dica. Aqui trouxe, ó. Brasileira, já sei que Brasil fica na América. Africanos, já sei que é do continente africano. Chineses, já sei que a China fica na Ásia. Portuguesas, já sei que Portugal fica na Europa. Agora, a flauta mágica não trouxe nenhuma dica, né? Então, foi esse aqui, a flauta mágica, o mais difícil foi o livro A Flauta Mágica, porque não havia nenhuma indicação na capa a respeito do continente ao qual esse livro pertencia, essa história pertencia, tá bom? Na lição de casa 12, muitas são as histórias sobre o baobá, majestosa árvore africana sobre a qual você já conversou em sala de aula. No trecho a seguir, explica-se por que essa árvore parece ter suas raízes tocando o céu. Para decifrar o texto, substitua os códigos pelas sílabas correspondentes. Então, vocês podem pausar o vídeo e ir achando assim, ó. Esse símbolo é a sílaba I, esse símbolo é a sílaba C, aqui é o E, aqui é o Z, aqui é FU, aqui é T, aqui é NA, aqui é O, aqui é RI, aqui é I, aqui é ZA, ou SA, aqui é RA, aqui é MEN, tá?
Então, de acordo com os símbolos, vocês vão substituir por uma sílaba. Então, olha só. Aqui vocês já pausaram, já resolveram, tá bom? Agora é a hora de correção. Então, pausem para vocês poderem fazer sozinhos, que é bem gostoso de fazer, substituir código por sílaba. Para explicar a forma estranha dessa árvore, está falando do baobá, os bosquímanos, que é um povo indígena, né, lá da África, dizem que Deus tinha dado a todos os animais uma... Aí, substituindo esses códigos, vai ficar a palavrinha semente. Então, que tinha dado a todos os animais uma semente para ser plantada, serviu a hiena, em último lugar. Agora é início de uma frase, ó. Furiosa, ela plantou a sua de cabeça para baixo. Era a semente do baobá. A árvore cresceu, mas com um tronco grosso e galhos que parecem raízes. Tá? Também é do Lawrence Quentin, de um livro dele chamado Ao Sul da África. Esse livro é da Companhia das Letrinhas. Então, o texto ficou assim, ó. Para explicar a forma estranha dessa árvore, os bosquímanos dizem que Deus, que tinha dado a todos os animais uma semente para ser plantada, serviu a hiena em último lugar. Furiosa, ela plantou a sua de cabeça para baixo. Era a semente do baobá. A árvore cresceu com um tronco grosso e galhos que parecem raízes. E no trecho acima, todas as palavras monossílabas. Monossílaba é aquela palavra que tem uma única sílaba. Eu já vou dar a dica para vocês que aqui nesse texto nós temos 20 palavras monossílabas. Então, vocês podem encontrar, passar um círculozinho em volta, e aí a gente já corrige, tá? Pausa um pouquinho o vídeo que a gente já corrige. Vamos lá. Então, vamos, gente, ó. Vou circular só palavrinhas monossílabas. Eu posso circular com lápis grafite e pintar bem suavezinho por dentro. Escolher uma cor super clarinha e pintar bem suave por dentro, para eu poder continuar lendo a palavrinha, tá? Então, ó, palavrinha a, os, que, Deus. Tem muita gente que acha que a palavrinha Deus tem 2 sílabas, não é? Eu não falo assim, Deus. Eu falo tudo junto, Deus. Então, Deus tem uma única sílaba, tá? Que, a, os. Cuidado que a palavra uma não é monossílaba, porque eu falo uma. Tem 2 sílabas, tá? Ser, a, em, a, de. Então, cuidado, ó. Tem gente que pensa, porque é uma palavrinha tão curtinha, então ela é monossílaba. Mas você tem que falar, você tem que ouvir o som. Ela é lá. Tem 2 sílabas. Sua, su, a. Tem 2 sílabas, tá? Também temos a, do, a, mas, com, e o que, tá? Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 20 palavrinhas monossílabas, tá bom? Segundo o texto, que animal plantou sua semente de cabeça para baixo? Foi a hiena, né, gente? Analise melhor a palavra
hiena, completando as informações abaixo. Primeiro, separação de sílabas. Como é que a gente separa sílabas da palavra hiena? I, e, na. Classificação dessa palavra quanto ao número de sílabas. Se ela tem 3 sílabas, nós classificamos como trissílaba. Tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Se dediquem bastante, tá bom? Caprichem em tudo, façam tudo com calma, tá? Pode fazer um pouco, descansar um pouquinho, depois fazer mais um pouco. Tá joia? Então, um tchauzinho da Pro, um beijinho e até a nossa próxima aula. Bye, bye, gente.